Bom dia! Uma musiquinha aqui para esperando vocês chegarem, para dar início a essa nova sequência de lives. Eu estou chamando esse projeto de Campo Vivo, porque é para estar vivo aqui entre nós, um momento de reflexão, um momento que possa ser mais um pequeno passo nesse nosso processo de autoconhecimento. Ei, Jô querida, fica aí um pouquinho. Então, o Campo Vivo, que é o nome que eu dei para esse projeto, é a retomada das lives dominicais. Eu fazia isso, acabei parando de fazer. Bom dia, Ju. Porque as coisas foram mudando aqui na minha rotina e eu não estava conseguindo encaixar. Não é que eu não tivesse tempo. Tempo a gente tem, a gente só precisa priorizar, né? Então não estava conseguindo encaixar as lives e elas eram sempre muito gostosas de realizar e eu tenho certeza que era muito bom para quem estava aí do outro lado. Então essa é a ideia. Bora bater um papo, apesar de quem vai falar mais sou eu, mas eu quero a interação de vocês aqui. Essas lives ficam gravadas, então se você não estiver aqui ao vivo comigo, você vai poder assistir depois e ter a mesma oportunidade de ter esse caminho aí, de dar um passinho a mais nesse seu caminho de autoconhecimento. Então é isso. Vamos? Quem vem? Meu filho está por aqui também. E o assunto dessa primeira live é quando a função vira identidade. Quem aqui já não se perguntou quem eu sou? Olha só, quanta gente de bastante tempo que está chegando. Tudo bom, Cídio? Quem aqui nunca se pegou tentando responder aquela pergunta, quem eu sou? E eu gosto ainda de trazer um complemento para ela, né? Eu gosto muito de usar a frase que é uma brincadeira, que é o cocossô, cocotô, cocovô. Quem eu sou? Tudo em paz, Cídio? Saudades. Quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou? A pergunta de milhões. Se alguém tiver essa resposta rápida, manda para mim, por favor, que eu quero saber também quem eu sou. Esse quem eu sou é uma descoberta, é um processo de desenvolvimento que vai trazendo para a gente essas respostas, né? Só que normalmente quando alguém nos pergunta quem é você, você começa a dizer quais são as suas funções na vida, né? E que é normal, tá tudo certo, é por aí que a gente vai. Então quem eu sou? Eu sou a filha de fulano e beltrano, eu sou a esposa de ciclano, a esposa de o esposo, o marido de não sei quem, eu sou a mãe não sei de quem. Então esses são os papéis que a gente vai desempenhando na vida. E como aqui eu tenho quase que a certeza de que somos todos adultos, ei Paula, ei Ricardo, bem-vindos. Como aqui eu tenho certeza que eu estou falando para adulto, então adulto normalmente tem uma função econômica também. Quando nós éramos pequenos lá atrás, a pergunta era o que você vai ser quando crescer? E essa pergunta geralmente tinha como resposta uma função. Eu vou ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser engenheiro, eu vou ser bombeiro, não é? E agora, na idade adulta, a gente se identifica com a função econômica que a gente tem. Eu sempre vou trazer aqui lembranças de palestras que eu já escutei muito dos meus lamas do budismo tibetano. E Lama Michel, que é o principal detentor dessa linhagem, ele costuma dizer que as pessoas perguntam para você não o que você vai ser, mas o que você vai fazer para sustentar financeiramente a sua vida. Porque o que você vai ser tem um outro caminho. O que eu vou ser tem um outro desenvolvimento, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E eu acho que a gente vai chegar perto de entender quem nós somos lá no finalzinho dela. Então não desanima, não fique achando que se você não está conseguindo responder a pergunta de quem é você, sem trazer as suas funções, que isso é algum problema. Não, esse é o caminho. A gente só precisa aprender a ir se desvinculando de uma certa forma dessas funções. E a primeira função
que a gente exerce na vida é a função de filha, de filho. Esse é o primeiro lugar que a gente é colocado por necessidade, por pura necessidade, porque se minha mãe não tivesse me dado de comer, não tivesse me trocado, limpado meu bumbum, me dado banho, me ensinado a andar, eu não estaria aqui hoje, né? Então é uma necessidade essa primeira função nossa. E a gente vai carregando ela ao longo da vida. É impressionante como eu, mulher de 61 anos, uma mulher adulta, que já está no que a sociedade chama de terceira idade, muitas vezes ainda se coloca nesse lugar de filha, mesmo sem ter os pais vivos. A gente ainda volta lá para trás e reclama o amor que eu acredito que a minha mãe não me deu, a atenção que eu acredito que o meu pai não me entregou. Então a gente fica muito preso, porque é uma época muito importante da vida da gente. É lá que a gente está aprendendo o que é a vida, quais são os nossos papéis, quais são as verdades daquela família, quais são as diretrizes que eu vou usar para a minha vida. Então está tudo certo. Lembra que eu sempre digo que não tem certo e não tem errado. Tem o contexto, tem a situação e tem o que eu posso fazer para transformar isso em mim. Então eu começo lá como filha e vou me desenvolvendo. Aí, com a adolescência, o início da idade adulta, eu começo a ter os meus primeiros relacionamentos amorosos, não é assim? E aí eu já começo a não ser só filha, mas eu também começo a ser parceira de alguém. Parceiro de alguém. E aí pode ser que esse relacionamento, ou qualquer um deles, tenha se desenvolvido ainda mais e eu me caso. E aí eu realmente me torno a parceira de alguém. A parceira mais oficialmente falando, né? A função fica ainda mais presente. E quando vem os filhos, a minha outra função é a função materna ou a função paterna. Então eu preciso cuidar daqueles filhos ou daquele filho. E nesse meio do caminho a gente também desenvolveu uma função comercial, uma função, uma profissão. Então muitas vezes eu também me identifico pela profissão. Então você pergunta, quem é você? Eu sou a Márcia Consteladora. Eu sou a Márcia que também é consteladora. Eu sou a Márcia que também é administradora de hotel. Então a gente precisa ir observando esses papéis e eles se tornam coisas muito profundas em nós. É fato isso, é muito fato, que esses papéis tomam conta de quem nós somos e é muito fácil a gente se confundir com esses papéis, porque o que eu mais faço na minha vida adulta é trabalhar. Então, internamente ou na minha percepção, eu sou aquilo que eu faço no meu trabalho. Só que se isso fosse eu só sou então a Márcia Consteladora, se por algum motivo a constelação sai da minha história, eu não sei mais quem eu sou. E isso acontece quando termina um casamento, isso acontece quando termina um trabalho. E eu posso falar isso com propriedade porque eu vivi recentemente isso. Quando eu fechei a Confortearte, abriu-se um buraco à minha frente. Quem sou eu sem a Confortearte? E aí eu venho pensando e me organizando para entender quem sou eu além da Confortearte. Hoje eu tenho filhos adultos, eu já tenho netos, então quem é a Márcia mãe? Como é que é essa função? Eles não dependem mais de mim. Mas durante um período eu era só a Márcia mãe. E quando esses filhos vão saindo das nossas vidas, no sentido de que vão criando vida própria, né? Quem sou eu? Como é que eu fico? Então, quem eu sou é o que está por trás de todos esses papéis. E que é tão difícil da gente identificar. Porque a gente identifica primeiro aquilo que é visível, que é palpável, que são as nossas funções. Eu só tenho que ir observando quais são as características que a Márcia tem e que ela usa naquelas funções.
Eu entendi isso de uma forma dolorida, mas de uma forma muito vívida, muito vivencial. Que foi entender que mesmo que um papel saia de mim por questões da vida ou por escolhas, porque muitas vezes a gente escolhe, não quero mais esse trabalho, não quero mais esse relacionamento. E algumas vezes não. O que acontece é que esse papel, essa pessoa, essa situação, ela simplesmente escolhe sair da sua história. E é como se você perdesse um pedaço de você. É como se eu tentasse me identificar só pela minha mão. A minha mão não é a Márcia. Mas a minha mão faz parte de quem é a Márcia. O meu braço é uma parte de quem é a Márcia. Minha cabeça é um pedaço de quem é a Márcia. E a Márcia é esse todo. Então a gente tem que ir olhando para essas nossas funções e tentando olhar por trás delas e perceber quais são as características que são minhas e que eu uso nessas funções. Porque assim, quando uma dessas funções, quando a gente perde uma dessas funções, a gente não se perca completamente de quem nós somos. E quantas histórias a gente conhece de pessoas que deixaram um emprego ou um relacionamento e que nunca mais conseguiram se alinhar na vida de novo, porque continuaram presas naquela função. Então vou lá atrás de novo. Lembra que a nossa primeira função na vida foi o lugar de filha. Só que o Bert Hellinger das constelações traz pra gente o seguinte: você é filha, tá tudo certo, honre pai e mãe, a gente escuta muito isso, traga pai e mãe para dentro de você, internalize quem eles são em você e vida. Siga para a vida. Então ele mesmo está dizendo pra gente, saia daquela função, mas ao mesmo tempo mantenha em você aquilo que te deu a função. Dá para entender isso? O meu raciocínio, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não estou sendo muito vaga? Então, se eu tenho que, de alguma forma, acomodar em mim aquilo que veio antes, aquilo que me trouxe, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ir para a vida independente deles, então eu vou deixando a minha função de filha para me tornar adulta. Tá perfeito, Ju? Que bom. E ainda vem o Jung, da psicologia analítica, que fala assim que o nosso processo de vida, o que é esse honrar pai e mãe? Eu já falo, Paula. Então, vem o Jung e fala pra gente que a gente tem que fazer o processo da individuação, que é o mesmo processo. É seguir a vida com tudo aquilo que eu recebi. Paula, honrar pai e mãe é trazer eles para o nosso coração, entendendo que cada um deles tem uma história e deram para a gente o que eles podiam dar. Então eu concordo com tudo que eles me deram e com tudo que eles me deram eu faço algo de muito bom na minha vida. Eu vou adiante. Então honrar pai e mãe não é ficar preso no pai e na mãe, é o contrário. É seguir adiante, é fazer com a sua vida algo que seja muito bom. Mais ou menos deu para entender? Então é trazer a lembrança, a memória, a imagem deles para dentro de mim, deixá-los no lugar deles, que eles vão ser sempre os nossos pais, e diante deles eu sempre vou ser filha, sempre. Mesmo aos 60 anos de idade, eu ainda me vejo filha dos meus pais. Mas eu preciso fazer algo com a minha vida que seja extremamente positivo e fluido. Que a minha vida seja leve com tudo aquilo. Quando eu fico presa lá atrás, na posição de filha reclamona, que geralmente é essa posição que a gente está, posso falar por mim, faz todo sentido, dar movimento e assim eternizá-los. É isso aí, Paulo. É isso aí. Quando eu fico na posição de filha reclamona, porque é isso que a gente faz, e eu estou aqui para me incluir nessa história também. Ah, mas a minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo. O que eu estou fazendo com esse comportamento? Eu estou o tempo todo olhando para trás.
E quem olha para trás tropeça quando anda para frente. Numa caminhada, se você estiver olhando para trás, você não está vendo o que está acontecendo na sua frente. E aí você tropeça. E a sua caminhada não flui. Então o que a gente tem que fazer é olhar para eles, respeitar, honrar, no sentido de que agora eu tenho aqui comigo já tudo que vocês me deram e eu sigo adiante. E o Jung traz a mesma proposta, o processo da individuação, tornar-se o indivíduo que você é. E nesse meio do caminho, a gente vai acumulando funções. De novo, a função de mãe, de companheira, de esposa, de funcionária ou de empreendedora. Elas não são... Machita 10. Obrigada, Cid. Saudades. Apareça aqui uma hora tomar café comigo. Então, eu não sou só aquela função que me deram. Eu não sou só, de novo, eu faço parte, essa função faz parte de mim. E eu não posso me identificar exclusivamente àquela função. Porque se aquela função sai por algum motivo, eu não sei mais quem eu sou. E meus filhos tentar melhorar ainda mais o que eu aprendi com eles e sucessivamente. É isso, é isso, é isso. A gente não passou a vida escutando que os filhos são para o mundo? Que a gente educa para a vida. Então a gente também dá o melhor e muitas vezes a gente não permite que esses filhos sigam adiante. Então a gente precisa dar essa permissão, confiando neles. Então os filhos também vão seguir adiante, porque eu permito, eu confio, eu entreguei para eles aquilo que eu podia entregar e tenho certeza que eles vão fazer com isso algo muito melhor. E eles também vão exercer as funções deles na vida. Eles também um dia vão ser companheiros e companheiras, vão ser pais, vão ser mães, também vão ter a sua função econômica na vida. E isso vai deixando eles cada vez com um acúmulo maior de funções, assim como nós. Então, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, tem a ver com a percepção de quem é que está por trás das funções. Uma das formas que para mim ficou muito mais fácil depois que eu fechei a Conforte Arte foi perceber que uma das funções que eu tinha lá eu continuo tendo aqui. Uma das características que faziam com que a empresa era tão importante, que aquela empresa era tão importante para mim, eu continuo tendo aqui. Então eu não era a pessoa que oferecia conforto só por conta das almofadas. Eu sou a pessoa que quero levar conforto para as pessoas de alguma forma. Então quem participou do Entre Mulheres escutou essa minha fala. Paula escutou isso. Então aqui no hotel, o que eu ofereço? Espera que eu acho que essa musiquinha está meio alta aqui. Aqui no hotel, o que eu ofereço? Eu ofereço conforto para quem vem se hospedar. E com as constelações, com o processo de autoconhecimento, eu também ofereço um caminho para a pessoa encontrar conforto em quem ela é. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, então a Conforte Arte era a empresa que me dava a possibilidade de oferecer conforto. Mas não é só com ela que eu consigo oferecer isso. Segue como exemplo e como pensamento, observe o que é mais importante na função que você exerce agora. Qual é a sua principal função? Olhe para a sua principal função hoje na vida, seja ela qual for. Se é ser mãe, se é ser empreendedora, se é ser colaboradora de alguma empresa. Qual é aquela função que você faz a maior parte do tempo da sua vida? E que possivelmente te identifique como a Maria professora, por exemplo.
Eu me lembro, vou só fazer uma parte aqui, uma observação. Eu me lembro que chegou uma época da minha vida que eu estava incomodada de ser de alguém, sabe? Eu sou a Márcia, filha do José Carlos e da Ana Cecília. Aí, em alguns contextos da vida, eu sou a Márcia, esposa do Eduardo. Depois de algum tempo, eu comecei assim, então eu sou a Márcia, mãe. E hoje, aqui em Campos, quando eu me apresento, eu sou a Márcia do Hotel Ascona. Eu sou a Márcia das constelações. Então me incomodou essa coisa de que parecia que eu não tinha identidade, eu era sempre de alguém ou de alguma função. E aí eu fui percebendo que quando eu fui perdendo algumas dessas funções, isso foi muito dolorido para mim. E eu não estou dizendo que é simples e fácil e que não vai ser dolorido. Talvez seja dolorido, mas por um período curto de tempo. E você consiga trazer mais consciência para quem você é. O que está por trás daquela função. E então, a partir daí, começar a perceber que o importante da função é aquela característica sua. É aquilo que fala mais alto na hora de você cumprir aquela função. E que isso você não perde. A função você pode perder. Eu deixei de ser mãe de filhos pequenos, hoje eu sou mãe de adulto. Então os meus filhos não precisam mais que eu determine para eles que horas que eles tomam banho, o que eles comem, nada disso. Mas esse cuidado me pertence. E esse cuidado me pertence ao ponto de eu poder usá-lo dentro do hotel. Então eu organizo o horário do café da manhã, eu organizo o horário da entrada e da saída dos hóspedes, das arrumações. Então a característica cuidadora, ela é minha. E eu vou exercê-la aqui também. Tá claro? Fica fácil, mais ou menos fácil de entender? Quem que tá aqui comigo ainda? Dúvidas? Questionamentos? A ideia é justamente trazer reflexões para que essas reflexões acompanhem vocês ao longo da semana. Super fácil, que bom. A ideia é que... Estou, perfeito. A ideia é que essas reflexões acompanhem vocês ao longo da semana. O processo de autoconhecimento é realizado diariamente nas nossas vidas. E ele facilita saber quem eu sou, ou pelo menos tentar saber quem eu sou, me ajuda a ter um desenvolvimento na vida melhor. A outra ideia da função que eu ocupo e daquela característica que eu tenho e que é o que me faz seguir naquela função de forma mais inteira, é pensar que essa função, essa característica que eu tenho, ela tem que ser colocada a serviço. Isso é uma fala bem marcante das constelações, que a gente tem que colocar a nossa vida a serviço da vida. Então eu não estou aqui de passeio, eu estou aqui para servir. Então se lá na minha história, na minha casa, quando eu era pequenininha, eu fui entendendo que a mulher fazia assim o assado, porque minha mãe era uma dona de casa exemplar, vamos dizer assim, então eu entendia que fazia parte do papel da mulher na minha família também cuidar da casa e da família de muitas de nós. Depois, ao longo do tempo, a minha mãe começou a exercer funções profissionais também, então eu também fui olhando para isso. E eu fui aprendendo naquele movimento e com todas as histórias anteriores a criar minha própria história. É isso que acontece nas nossas vidas. A gente aprende com o que a gente vive, com a gente vê pela observação e a gente aprende também pela história que a gente herda. E é isso que eu vou herdando e que eu vou aprendendo, que é natural para mim, que eu tenho que colocar a serviço. Então, a principal função de cada uma de nós é entender qual é a nossa característica mais marcante e usá-la a serviço da vida.
Então, quando eu estou aqui hoje conversando com vocês e me preparando para fazer a live, me preparando para trazer um pouco de reflexão, eu estou colocando tudo que eu já estudei, que eu aprendi, que eu sinto a serviço. E é assim que a gente se sente preenchida. Tem de novo lá uma história com Lama Michel, que ele dizia assim que, egoisticamente falando, é muito bom fazer o bem. Então, eu também percebi que essa minha característica, ela vai ficar cada vez melhor se eu colocá-la a serviço e se ela chegar em alguém e esse alguém se beneficiar dela. De alguma forma, essa ação retorna para mim. Dá para entender isso? Dá para perceber que quando eu uso a minha característica, talvez uma delas, eu não vou dizer que a gente tenha uma única característica, mas quando eu uso essa minha característica, que eu entendo que é minha, que é própria, que eu sei fazer muito bem isso, e eu coloco ela em movimento, eu ofereço ela para a vida, de alguma forma isso volta para mim. Isso é demais, acontece a recíproca, é isso aí. A Paula esteve aqui no Entre Mulheres e talvez quem esteja assistindo aí depois a live gravada não saiba o que é o Entre Mulheres. O Entre Mulheres é um encontro presencial que a partir desse ano vai acontecer bimestralmente. E eu fiz uma dinâmica no final do evento com elas para que elas entregassem uma flor, para a pessoa que foi a parceira dela durante o encontro todo, porque eu separei as pessoas em dupla. E elas foram buscar a flor para entregar para a parceira, né, para aquela que foi a companheira dela durante a vivência, e todas elas juntas vieram me trazer uma flor. Vocês não têm noção do quanto isso foi maravilhoso para mim. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu entreguei para elas chegou e voltou. E é isso que me preenche e que faz eu entender que eu tenho que continuar usando aquela minha característica a serviço. Alguém quer trazer aí? Escreve aí para mim. Se consegue identificar alguma característica que possa ser colocada, ou que já coloque a serviço da vida? Traz aí para mim. E se você está assistindo essa live gravada, depois deixa ali nos comentários. Faz uma reflexão. Inclusive, nesse momento, estou plantando flores, um canteiro imenso de lavandas. Ai, que delícia! Demos uma flor para você e estou plantando 12 mudas que ganhei. O bem retorna. Tá vendo? Tá vendo? Porque a vida é movimento. A vida não para onde a gente realiza alguma ação. A vida não para ali. A vida é movimento. E quando uma dessas funções, por algum motivo peculiar da vida que a gente não entende, deixa de fazer parte de nós, isso não é o fim. Isso é só um movimento da vida. Porque eu preciso ser muito honesta em dizer que eu não sabia o que fazer se eu não tivesse mais a Confortearte. Era como se fosse o fim de algo muito importante para mim. E foi mesmo, o fim de algo muito importante para mim. Mas a minha vida e quem eu sou não parou ali. Continuou. E continua, e eu estou aqui. Entendendo cada vez melhor aquela característica ou aquelas características que eu tenho e que eu posso e devo colocar a serviço da vida. Porque é esse movimento que me faz continuar indo para a vida. Assim como orientam aqueles que sabem mais do que a gente. Respirem aí nessas informações. Respirem, observem. Observem durante a semana qual é a característica que está por trás dessa principal função que você ocupa hoje. Faça esse exercício.
Dê um passinho para trás de vez em quando da sua função e pense o que eu entrego nessa função. O que eu estou fazendo aqui que é meu? Eu me lembro que logo em seguida do primeiro curso de constelação que eu fiz, e ao longo do tempo o que eu fui lendo, o que eu fui estudando, eu comecei a entender que eu tinha uma forma específica de fazer as constelações. E ela tem sido cada vez mais marcante em mim. Não que eu inventei uma nova forma de constelação, não é isso. Mas eu trouxe características que são minhas, como se eu tivesse ali uma assinatura da forma como eu atendo. E é essa forma que eu atendo que faz com que os meus atendimentos sejam únicos. Então, vocês vão encontrar consteladores com diversas assinaturas. Diversas. Isso em tudo. Os médicos que passam pelas nossas vidas, as pessoas que trabalham junto com a gente, as pessoas que trabalham para a gente. A ideia de que são indivíduos únicos e que trazem para nós algo que só eles podem trazer. Então, dar valor a isso também é importante, porque vai trazendo para mim a percepção da minha individuação, da minha individualidade. Olhando a individualidade do outro, eu consigo olhar para a minha. Então, olhem para as outras pessoas, essa semana pelo menos, além da função delas. Se você tem mãe e pai vivo, olhe para eles. Além da função de pai e mãe, e observe que características que eles têm. Se você trabalha numa empresa, observe as pessoas que estão à sua volta. Qual é a característica que faz com que aquela pessoa exerça aquela função de forma única? Porque sim, todos nós temos essa capacidade de entregar para aquela função a nossa assinatura. E é ir reconhecendo as nossas características que faz com que a gente entenda qual é essa assinatura. Dá para entender? Contem aí para mim. A ideia dessas lives não é que elas sejam muito longas, porque eu sei que a vida hoje é uma vida intensa. Que delícia de ouvir. Que bom, Paula. Venha sempre, viu? Todo domingo eu vou estar por aqui. 11 horas para mim é um horário bem tranquilo, porque já acabou a confusão do café da manhã, sempre tem alguém aqui para me ajudar com o fechamento do dia, então 11 horas da manhã é um horário bem gostoso para eu estar aqui. E estarei aqui nos próximos domingos. Eu sempre vou trazer um tema antes, para que vocês também possam pensar sobre aquele tema, e já cheguem aqui pelo menos com uma predisposição sobre o tema. As lives não vão ter mais do que meia hora, 40 minutos, para que elas sejam rápidas, mesmo para quem está assistindo gravada, porque você pode assistir isso mais tarde, e aí não vai ocupar muito do seu tempo e vai te ajudar a ter uma reflexão. Essa é a principal função das lives de domingo, desse projeto, desse campo vivo. E quando a gente está junto, a gente naturalmente abre um campo, e ele está vivo porque eu estou aqui ao vivo e vocês estão aí também. Então, bom dia, Rosana. Estou finalizando aqui já, está chegando no finalzinho, mas não se preocupa. Você vai conseguir escutar ela assim que eu deixar ela salva aqui, tá bom? Observações, perguntas, agora é a hora. Ficou uma reflexão aí? Fala só aqui para mim. Sim, ficou uma reflexão. É importante a gente também realizar aquilo que a gente está sentindo, sabe? Então, escrever, o ideal é escrever à mão, mas escrever, falar, nos ajuda também a entender um pouco daquilo que a gente está sentindo, pensando, observando e concluindo. Então, escreva aqui para mim se você chegou a alguma conclusão. Só sim, vai ser uma reflexão. Veio reflexão aqui para mim.
e levem essa reflexão para a semana de vocês. A partir dessa semana, da próxima semana, na verdade, eu vou começar a falar aqui pelo Instagram novamente sobre o Entre Mulheres, que vai acontecer. Márcia, como sabemos se estamos melhorando o que nossos pais deixaram? Ah, muito fácil, Paulo. É normal falar sozinho. É normal falar sozinho. Você... Eu sempre tenho a observação, Paula, a percepção de que a gente sempre faz um pouco diferente, que é o que as constelações dizem pra gente, e eu sempre vejo um ganho no que a gente faz, porque a gente sempre tem uma condição diferente dos nossos pais. Pensa se o seu pai e a sua mãe tinham a condição de escutar lives sobre processo de autoconhecimento. Pensa se os seus pais tinham a condição de pensar sobre autoconhecimento. Pensa se as nossas avós tinham essa possibilidade. Então, quanto mais consciência a gente vai tendo, melhor a gente faz com aquilo que nós recebemos. Eu não tenho dúvida. E eu vejo os meus filhos hoje fazendo melhor, ou pelo menos o jeito correto de falar é diferente, do que aquilo que eu entreguei para eles. Isso tem sim um ganho. Então eu vejo minha filha hoje educando os filhos com uma forma muito mais consciente do que eu eduquei os meus, e como a minha mãe me educou, e como a minha avó educou, as minhas avós educaram os filhos. Então sempre tem uma melhoria nessa entrega para a vida, isso eu não tenho dúvida. Porque hoje a gente tem mais recursos do que o que eles tinham, e a geração futura tem ainda mais recurso do que o que nós temos. Então, eu vejo, sim, sempre um salto, um degrau a mais que a gente vai subindo. A gente não parou lá atrás. Algumas pessoas até param por a falta de consciência e de condição, às vezes, de conhecimento. Mas na maioria de nós, se nós estamos aqui hoje, escutando e falando sobre autoconhecimento, é porque eu já tenho novos recursos. A roda está girando, é isso mesmo. Meus filhos se adiantaram, então a roda está girando, é isso mesmo. Então você recebeu dos seus pais um tanto de coisa, processou e através dos recursos que você foi tendo ao longo da sua vida, você transformou e entregou para os seus filhos. Esses dias eu recebi um videozinho pelo Instagram, em que é uma imagem comum que a gente vê sempre pelo Instagram. Então é uma senhora entregando uma pedra grande e pesada para quem está atrás de você. Essa senhora um pouco mais nova entrega para uma terceira mulher essa mesma pedra. Essa terceira mulher coloca essa pedra no chão e entrega para a filha uma coroa, simbolizando que ela não vai continuar passando adiante aquilo que foi difícil e pesado. O que a gente faz quando a gente se embrenha nesse processo de autoconhecimento é que o que a gente entrega para os nossos filhos e para quem veio depois de nós é mais leve. Você não está transmitindo apenas o peso, a história difícil, você já está transformando em você para transmitir para eles algo mais leve. E todo mundo vai ter suas histórias. Sinto informar, mas todos nós vamos ter nossas histórias. E os nossos filhos não estão isentos disso, e nem os nossos netos, né? Só que vai ficando mais fácil para eles recebem isso de uma forma mais leve e conseguem transformar de uma forma mais fácil, mais rápida. Eu acredito profundamente nisso. Senão eu não estaria aqui falando e não estaria estudando e trazendo para mim cada vez mais informação, para que eu possa transferir adiante para os meus filhos, para as pessoas que trabalham comigo, a vida de uma forma mais leve. Lindo ciclo da vida, é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente está sempre se colocando à disposição, a serviço dessa vida. Ficou claro aí, Paulo?
Sim, claro. Bom. Tem alguma reflexão? Chega aí alguma informação que você pode usar durante a sua semana para observar um pouco mais quais são as características que são suas e que você coloca a serviço da sua função, e não o contrário. Não é a função que está a nosso serviço, sou eu que me coloco a serviço daquela função. E é através das características que eu tenho, das habilidades que eu tenho, é que eu vou deixando aquela função cada vez melhor, porém, ela não sou eu. Eu é que sou ela, de alguma forma. Eu é que estou por trás dela. Ela é a materialização daquilo que eu sou, das características que eu tenho. E aí são essas características que eu coloco a serviço daquelas funções que eu exerço. Mas as minhas funções sozinhas não sou eu. Minha mão sozinha não sou eu, meus braços sozinhos não sou eu sou esse conjunto todo. Então é observar quais são essas características para tentar responder cocô sou, cocotô, cocovô, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, e criar essa meta mesmo, de melhorar cada vez mais essa característica e colocá-la a serviço da vida, colocá-la a serviço das outras pessoas. Fica claro isso? Talvez não seja uma coisa tão simples, mas ela é fácil. Quando a gente começa a ir entendendo, vai ficando cada vez mais fácil. Combinado? 40 minutos falando aí para vocês, eu acho que já está de bom tamanho, né? Não quero que seja uma coisa longa, comprida, repetitiva. Assistam novamente se acharem que vale a pena. Indiquem para as amigas, para os amigos, geralmente são as mulheres que estão aqui comigo. E nos vemos no próximo domingo, nesse próximo Campo Vivo, para a gente estar juntas, às 11 horas da manhã, falando sobre algum tema que possa ser motivo de reflexão para a semana que começa. Combinado? Combinado. Vamos descobrir minha bula. Perfeito, Paula. É isso aí, do que eu sou composta. Perfeito, adorei. Obrigada por estarem aqui comigo e vejo vocês no próximo domingo. Até mais. Opa!